Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Curar. Uma imensa honra estar com vocês aqui novamente no nosso 8º episódio, 9º episódio, já nem sei mais. Sejam todos muito bem-vindos, a galera da cura. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, nosso querido Fred. Fred, honra imensa estar aqui contigo, irmão. Tudo bem, Thaís, o prazer é meu. Chegando aqui em Bento Gonçalves, né? Nos preparando para um grande evento que vai ter aqui, dia 10 de outubro, né? E estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esses mistérios da vida, né? Os grandes mistérios da ufologia brasileira. Muito bem. O evento que o Fred está falando é o primeiro CENU, primeiro congresso da Serra Gaúcha, que nós vamos falar sobre espiritualidade, neurociência e ufologia. E é por isso que ele está aqui também, aceitou nosso convite, né, de subir a serra. Ele que é de Porto Alegre veio aqui nos auxiliar hoje, contando um pouquinho para nós dos bastidores da sua jornada, né? O primeiro CENU, então, ele vai acontecer dia 10/10, aqui na Casa das Artes, em Bento Gonçalves. Ainda temos alguns ingressos, então, se vocês quiserem, vou deixar o link aqui embaixo depois no YouTube e lá no meu Instagram também, @Tai Terapias do Despertar. Lá tem o link direto da compra do ingresso, tá? Primeiro CENU. Vai ser incrível, tenho certeza. Vai ser. Muito bem. Fred, conta um pouquinho pra nós, qual é a tua trajetória assim com a ufologia? Quando é que começou isso na tua vida? Sim. Eu tive um primeiro, digamos que assim, um primeiro contato imediato, né? Quando eu era guri. Eu sou natural de Getúlio Vargas, que fica no norte do Rio Grande do Sul, né? Pra lá de Passo Fundo, né? Isso. E aí eu jogava tênis, né? Então eu sempre gostei muito de esporte e tal. E eu tava retornando, eu tinha eu acho que uns 12 anos. E eu tava retornando, e a piscina, enfim, né, o tênis clube onde a gente jogava, fica num lugar bem alto lá em Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas já é um lugar alto, né? E eu tava passando, tem uma pracinha, assim, ainda tem essa pracinha lá, né? Isso já faz bastante tempo. Isso foi em anos 80, né? E eu vi uma nave. Um céu azul de brigadeiro, uma nave como se fosse uma vimana, sabe aquelas cápsulas de foguete quando ela se solta do foguete? Sim, aquela exatamente aquilo que eu vi. Andando assim, ó. A que altura, mais ou menos? Não estava muito alto, não estava numa altura de avião. Ela estava numa altura quase no meu horizonte, um pouco mais alto. E eu lembro que dava para ver, não era uma luz, era uma cápsula metalizada, não fazia nenhum barulho, né? E eu me lembro que assim, eu fui me tocar disso anos depois. Porque na hora não... eu achei, eu acho que é um satélite, sei lá, o que me veio na minha cabeça. Que idade você tinha, assim? Uns 12. Nossa, né? Guri. Mas eu nunca mais esqueci disso aí, né? Então, sei lá se isso tem a ver com o que veio acontecer, que foi ter produzido e apresentado e criado a série, né, o De Carona com os OVNIs, no canal History, né, que inclusive continua no ar, né, vai ficar mais um bom tempo. Mas assim, digamos assim que o start de tudo mais sério com a ufologia foi a partir dos anos 2000. Eu sou um profissional do audiovisual já há mais de 30 anos, né? Eu sou produtor audiovisual. E eu estava na minha produtora em Porto Alegre e eu tinha um grande amigo, um editor. Eu nem sabia que ele tinha essa predileção, digamos assim, por ufologia. E eu convidei ele para trabalhar na produtora e ele veio com essa... Sabe, eu já via filmes de ficção científica, já adorava todo esse tipo de material, de conteúdo, né? Já chamava atenção. Já, né? Gostava muito, assim, mas não tinha, era uma coisa muito, um hobby, né? E quando esse cara entrou na produtora, a gente começou a olhar para o céu,
né? Eu comecei a me preocupar com... Eu tinha que sempre olhar para o céu, né? A gente acabou tendo, inclusive, um avistamento coletivo, agora me lembrei disso, no dia do meu aniversário, lá em Porto Alegre. Jura? Que presentão, hein? Todo mundo viu. Que incrível, né? Cara. Lá no bairro Petrópolis. E, enfim, e aí eu comecei com essa mania de olhar para o céu, já com a internet pesquisando, né? Mas ainda não tinha virado a chave, né? Em 2015, eu tive um insight, né? Porque não existia o mercado de filmes, de séries, né? Então, assim, a gente, como produtor audiovisual, a gente trabalhava com publicidade e com cinema, ou os dois, né? Tudo só tinha TV aberta no Brasil, não tinha esses canais. Hoje a gente tem milhares, né? E aí teve a Ancine, né? A Agência Nacional de Cinema, que é a reguladora do mercado, que te proporcionou a gente começar a fazer projetos para TVs internacionais. Olha só. Né? E aí eu comecei a estudar como é que fazia isso já um pouco antes, ali 2012, 2010, por aí. Isso aí abriu em 2008, se eu não me engano. E aí eu criei outras coisas antes, né? E aí já em 2015 me veio assim de carona com os OVNIs, que era tu ir aos lugares considerados hotspots, né? Que são lugares onde tem maior... assim, os avistamentos acontecem com muito mais do que em outros lugares, né? E eu acabei... E aí eu ia entrevistar as pessoas que tinham estado cara a cara com o fenômeno e também os ufólogos que pesquisavam esses casos. Então, o mote da série é isso aí, né? E isso veio tudo junto, pum, né? Muito rápido. Muito rápido, já com nome. Uma manifestação, né? Como funciona, galera. E é uma história meio longa, mas vou tentar resumir. Daí a gente teve a oportunidade teve um evento em Porto Alegre, e a gente teve a oportunidade de apresentar para o History, né? A gente mandou uma sinopse e os caras gostaram, sentamos para uma reunião presencial. Dessa reunião presencial se pediu um piloto, né? Que acabou sendo um promo, né? Que um promo seria quase uma peça publicitária, uns 5 minutos do que viria a ser a série. Então, uma peça bem difícil de fazer. Imagina, porque tu retratar, né? Em 5 minutos, né? E com a expectativa de tu conseguir colocar uma série num canal importante e tal. Imagina a série dos nossos sonhos. Imagina. Né? E aí acabou que o pessoal aprovou, a gente gravou esse piloto meses depois, lá em Minas do Camaquã, que depois a gente vai falar. Né? Minas. Então tudo começou lá, né? E em Minas do Camaquã a gente gravou esse piloto e... olha, eu acho que não demorou 3 semanas e o History aprovou a série. Nossa. Né? Aí veio todo um processo de quase 1 ano de orçamento, contratar equipe, né? E... todos os bastidores que ninguém vê, né? Quando enxerga a série pronta lá. E aí foi um super trabalho, foi o trabalho da minha vida. E aí eu acho que virou a chave, né? Aí a coisa mudou. Aí eu entrei de cabeça na ufologia e aí eu vi que a coisa era séria. O negócio era real mesmo, então, né? Por isso que a gente está conversando aqui hoje. Né? Pois é, como é que conheci o Fred? Muitos de vocês vão entender. O que o Fred tem a ver com a cura, o que o Fred, a ufologia tem a ver com o Pode Curar, né? Vocês estão vendo o meu convidado especial hoje aqui, né? Como vocês sabem, algumas vezes vem alguns convidados conosco, né? E hoje é o nosso amigo Ed, né? O nosso amigo Ed aqui, que é um arcturiano, representação de um arcturiano. Inclusive, eu ganhei ele de presente da Flávia. Muitos que frequentam Casa Luz conhecem a Flaviana, né? Ela também vai vir aqui. Em breve trarei Flávia, que foi a pedido de vocês, inclusive. E o que eles têm a ver com a cura? Tem tudo a ver com a cura, pessoal.
Eu não gosto de falar muito sobre isso, né? Eu não expando isso muito no dia a dia do trabalho, né, Fred? Porque lá no consultório eu tenho que ir 1 hora com o paciente ali, eu não tenho que ficar, não tenho tempo para ficar explicando tudo que eu faço ali com eles, né? E é difícil também, às vezes, explicar para as pessoas que tem o preconceito com relação à ufologia e vão acabar se espantando, né? E não vão acreditar na sua própria cura. Então, agora estou escancarando a todos vocês. Sim, são eles que auxiliam muito em processos de curas físicas, inclusive curas de câncer, HPV, enfim, uma série de doenças aí que já passaram pelo consultório. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também no congresso, né? Que é a minha parte lá no CENU. Eu vou falar da parte espiritual, da cura que eles nos trazem, né? E também lá na Minas, do Camaquã, vamos conversar um pouquinho depois. E é por isso que eles estão aqui, é por isso que o Fred está aqui. A nossa história começou quando em fevereiro, e eu acabei de postar há uns dias atrás aí no Instagram. Se vocês ainda não viram, dá uma olhadinha lá no Insta, que lá tem o vídeo, eu publiquei lá. Em fevereiro desse ano, né, Fred? Eu fiz algumas filmagens da minha casa. Aí tive um contato muito incrível com eles, que vou contar também no congresso, com mais detalhes. E foi fantástico, porque aí também eu tive a comprovação de que é real, que eles estão ali comigo, enfim, né? O tempo todo usando o meu canal para trazer cura. Cura física, curas inexplicáveis, que a medicina não consegue acompanhar, não consegue explicar, né? E aí eu gravei e mandei pro Fred, porque eu sou fã, inclusive, né? Do Fred aqui há muito tempo. E mandei pra ele no Instagram esse vídeo, imaginando que ele jamais me responderia. E ele me respondeu, e aí começamos a trocar figurinhas, e hoje ele está aqui. Estamos juntos criando projetos novos aí, né, Fred? Com certeza. Por isso que ele está aqui, por isso que o Ed está aqui conosco também, né? Dentro da cura arcturiana, Fred, e acho que tem um pouco a ver também com Minas e os locais, não sei, com esses hotspots. Sim. Talvez tu consiga me dar algumas informações com relação a isso. Dentro da cura etérica que nós fazemos, eles têm sempre que ter cristais por perto. Pedras cristalinas, com uma purificação muito grande, né, ali da sua composição. E aí nós temos aqui na câmera maior, vai dar pra ver. Ó, temos os nossos cristais aqui. Geralmente eles pedem, né, que a gente tenha cristais de quartzo e ametista por perto, que através desses cristais é que eles conseguem manifestar e materializar a cura. Eu não sei se tem alguma coisa relacionada a metais, a pedras, tem alguma coisa para contar para nós sobre isso, Fred? Uma das coisas que a gente queria descobrir na série, né, é por que esses lugares são diferentes, por que esses lugares têm mais aparições desse fenômeno, né? E uma das constatações que a gente teve é de que realmente todos os lugares que a gente foi tem algo a ver com o minério, com o diamante, com o ouro, com areia monazítica, com cobre, né, com antigas minas, né? Tudo está relacionado o garimpo alien, digamos assim, né? Então eu acho que existe alguma coisa do magnetismo. Eu acho que seria essa a razão. Sim. Né? Então, porque são lugares mais magnéticos, né? Por exemplo, São Tomé das Letras está em cima de uma placa de quartzo. Nossa. Né? Veadeiros também. Tem essa energia ali. Veadeiros também. Né? Diz que a maior placa de quartzo do mundo é em Veadeiros. Olha só. Fica embaixo de Veadeiros. Cara, nós vamos ter que organizar um negócio lá também, hein? Né? A Chapada Diamantina já diz o nome. Sim, ali, né? Com certeza, né? Minas do Camaquã, uma antiga mina de cobre e de ouro. Né? E por aí vai. Né? Quixadá, que tem os monólitos também. Cara, conservatória, extração de carvão, areia monazítica também, em conservatória no Rio de Janeiro. Cara, que incrível, né? Então olha como casa, né? As informações. Sim. Casa, com certeza. Casa a ufologia junto com a espiritualidade. Vejam que tá tudo interligado, né? É incrível. Inclusive eu acredito que a ufologia, ela tá tão ligada à espiritualidade que eu acho que até não é que se confunde, mas eu acho que elas se entrelaçam, né? Porque assim, existe uma linha mais científica, digamos assim, da ufologia,
que ela acredita que a gente está sendo visitado por seres espaciais que vêm de outros planetas e adentram a nossa atmosfera terrestre, e a gente, inclusive, está sendo abduzido, né? Então, essa é a teoria dos ufólogos científicos, né? Digamos assim. E existe uma teoria mais ligada à espiritualidade, né? E eu tenho, assim, eu tô cada vez mais convicto de que a linha espiritual, para mim, pelo menos, ela é mais, digamos que tá batendo mais dentro do meu coração, entendeu? Eu acho chamado, né? Eu acho que esses seres, eles são dimensionais, assim, tal qual os espíritos, né? Então, já estão provadas as várias dimensões que existem. Então, eu acredito que esses seres, eles estão entrando por um portal, né? E se materializando. E aí a gente acredito que são várias as atividades deles aqui no nosso planeta. Sim, né? e Além das curas, né? Então é pesquisa, enfim, eu acho que tem exploração, né? É um pouco de tudo. Sim. Né? E assim como nós terráqueos, né? Nós com certeza temos irmãos extraterrenos da luz e também aqueles do mal, né? Sim. Aqueles que estão aqui para aproveitar também das nossas riquezas e talvez dos próprios metais, enfim, né? Extrair a nossa água, vai saber o que eles estão buscando aqui, né? Inclusive tem uma história muito legal, que tem um livro de um pesquisador que eu entrevisto, inclusive, ele no episódio de Veadeiros. Ah, sim. Né, que é o Dr. David Jacobs, é um americano, um PhD. Esse cara hoje é o maior pesquisador de abdução enfim, digamos que talvez o maior americano, talvez não seja o maior mundial, porque ele tem uma teoria muito dele, né? Então ele se especializou em pegar pessoas que se dizem abduzidas fisicamente. Então, assim, a gente considera, principalmente nessa ufologia científica, que os humanos, enfim, são sequestrados, são abduzidos e são levados para dentro das naves, né? E dentro dessas naves existe, inclusive, toda a pesquisa dele é baseada em pesquisa de campo, né? Então, assim, são milhares de entrevistas com pessoas abduzidas do mundo inteiro, tá? Que vão formando padrões, né? Então, assim, não é um cara que falou que foi levado para nada. Então, assim, são centenas, né? E aí se chega a uma conclusão de que eles são levados, sim, para dentro das naves para serem examinados, né? E quem é que faz esse trabalho, segundo ele? Os greys pequenos, e aí a gente fala um pouquinho dessa coisa, talvez, do mal, né? São os que fazem um trabalho sujo, digamos assim, que são os sequestradores. Eles levam as pessoas para dentro das naves. Dentro das naves existem os greys altos, tá? Que às vezes são cinza, às vezes são brancos, eles têm, mas são muito altos, e são os que fazem os exames dentro das naves e que também chipam as pessoas, né? E aí, talvez seja uma surpresa, mas quem seria o chefe dessa organização seriam os insectoides, né? São seres também muito altos, parecidos com insetos, né? Que usam capas pretas com golas altas levantadas. Eu cheguei a me arrepiar toda aqui. São seres muito enigmáticos e que seriam eles digamos, os mentores dessas abduções. E aí vai me perguntar, mas por que eles abduzem as pessoas, né? Então, assim, segundo a teoria do Jacobs, nos livros ele diz assim, cara, é uma teoria muito complicada das pessoas entenderem, até para mim, né, ele como pesquisador chegou a essa conclusão, mas ele acredita que os seres são hibridizados, tá? Esses insectoides. Não, assim, os humanos estão sendo hibridizados sim. com o DNA deles.
tá? Sim. DNA humano e DNA extraterrestre, né? Então ele chama esses humanos agora de híbridos, né? Na teoria dele já existem centenas de milhares espalhados pelo mundo. E aí tem já alguns padrões neles também, já definidos por ele, né? Que eles teriam a capacidade de te apagar, digamos assim, né? Tem um caso muito interessante aqui, que é um cara que vai para um jogo de... Esqueci de desligar aqui. O cara vai sempre para um jogo de futebol americano, ou beisebol, o esporte deles lá. Um dos casos que tá no livro dele. E no meio do caminho tem um cara que tá pedindo carona, ele para, esse cara entra e vai pro jogo. Ele vê o jogo, volta, vai para casa. Isso aconteceu durante mais de 20 anos. E ele não lembrava quem era esse cara, né? E aí, só que ele tinha uma coisa que ele chegou no professor David Jacobs e disse, olha, eu preciso entender o que está acontecendo, mas ele não sabia que isso estava acontecendo. Então, a pesquisa do Jacobs, ela é em cima dos missing times, ou seja, tu tem uma perda de tempo, às vezes são minutos, às vezes são horas, dias, né? E ele recupera isso através da hipnose regressiva. E aí o que aconteceu? Esse cara lembrou disso. Lembrou que ele ia na hipnose regressiva, que entrava um cara dentro do carro que ele não conhece. Entendeu? E eles iam batendo papo até lá. Entendeu? E aí, assim, o mais interessante desse caso... Por 20 anos isso aconteceu. E o mais interessante desse caso é que eles acharam aí, no estádio de futebol, várias fotos dele com esse cara. Olha que maluco. E era um humano normal. Um híbrido. Um híbrido. Né? Porque os híbridos, até tem um livro dele também que é bem legal, que eles estão sendo treinados, né? Então tem pessoas aqui na Terra que têm simplesmente a função de treinar híbridos. Só que eles são apagados também. A pessoa não lembra que está fazendo isso. Tipo um MIB. Exatamente. Né? Mais ou menos isso. Então assim, até é engraçado nesse livro, porque os caras, mas como é que liga o fogão? Por que tem gás no fogão? As coisas mais básicas os híbridos não entendem. Então, esses humanos, né, ele coloca lá uma classificação, tipo, humanos de treinamento, digamos. Então eles são... E aí, por que ele descobriu isso? Porque tem vários padrões. Surgiu um padrão de várias pessoas no mundo inteiro fazendo isso. Caraca, meu, olha o quanto isso é oculto, né? E aí é uma coisa assim, uma visita de quarto. Então chega um Grey, 2 Greys, com 3 híbridos, entendeu? Dentro do teu quarto. E tu vai lá, treina os caras e dorme, apaga. E não lembra de nada. Ou seja, tu é abduzido. Não. O teu canal é utilizado ali de uma forma muito intensa, né? Muito física, para fazer acontecer o que eles precisam. Isso. E só por que existem só híbridos dos de sombra? Por que não híbridos com os da luz também, pois né? Tu pode me perguntar isso, eu vou te responder já. Porque Grace e toda essa galera da segunda que estão olhando com outros olhos para a Terra, estão com interesses com a Terra, né? Os seres das sombras aqui, irmãos reptilianos, enfim, não são todos, tá, pessoal? Não são todos os reptilianos em todos os Greys que são do mal. Mas a grande maioria, sim. Eles não têm autorização para encarnar na Terra. Então, eles fazem esses procedimentos cirúrgicos e, inclusive, genéticos, né? Por isso que eles estão fazendo esse movimento. Eles não têm a autorização do comando planetário para encarnar. Diferente dos seres da luz, os seres da 5ª dimensão, 7ª dimensão, que estão vindo para nos auxiliar no nosso processo encarnatório. Sim. Né? Inclusive, eu entrei nesse papo porque a primeira coisa que ele fala assim, não existe nada de bonzinho em todo esse processo de abdução, entendeu?
Então ele também tem essa teoria, que esses caras não são do bem, estão pouco se importando com os seres humanos. Até inclusive tem... as pessoas ficam traumatizadas, né? São usadas, são retiradas da sua casa, do seu carro, às vezes são levadas junto com o carro, junto. Sim, tem vários casos, né? Vários casos. Principalmente nos Estados Unidos, né? E às vezes voltam com uma das características, assim, de voltar com as roupas do lado do avesso. Elas acordam com a roupa do lado do avesso. Ou o carro tá em um lugar diferente de onde estava. Né? Isso horas depois, ou um dia depois, ou o cara acorda sem lembrar de absolutamente, nem sabe como é que chegou na cama, depois de ter visto uma grande luz, por exemplo, né? Então, assim, é um dos casos, um dos autores de ufologia, assim, mais pesquisados e mais interessantes. Eu gosto muito, né? Porque tem a ver muito com essa coisa de ficção científica, sim, né? Quer dizer, total, né? como é difícil tu entender por que isso tá acontecendo, né? Aí tu vai... Pra entender, tem que entrar no mundo espiritual. Não adianta, né, Fred? Porque, cara, tem que ter alguma coisa além. Não pode ser só isso, né? E os irmãos arcturianos, eles têm esse dom porque eles são de 5ª, 7ª e 9ª dimensão. A grande maioria deles que estão hoje no planeta Terra, né? A função deles no nosso plano eles, pleiadianos, tem muitos relatos também com pleiadianos, né? Tem um livro da revista UFO que eu comprei num dos eventos contigo, que relata os tipos que já foram avistados, né? Sim, são várias raças. Incrível. Mas os que mais estão voltados para cura e auxiliar o ser humano no processo de também genético, mas de durar mais tempo, o nosso avatar físico, né? Porque isso é uma coisa muito contestada, né? Por que a gente dura tão pouco tempo perto do tempo da Terra, digamos, né? Perto do tempo que as próprias árvores, enfim, a vegetação existe na Terra. Por que a gente dura tão pouco tempo diante disso, né? Porque imagina se nós tivéssemos 1000 anos, quantos karmas nós faríamos numa única encarnação? Né? Nós não temos sabedoria suficiente ainda para viver mais tempo, né? Porque a gente tá sempre com a cabeça nos vícios, na baixa frequência, enfim, né? No medo, na raiva, na mágoa, na tristeza, no ego. O ego dominou, né? E isso como aconteceu lá em Atlântida. Sim. Né? Mas isso é um assunto para outro episódio. Atlântida. Nós estávamos em 5ª dimensão em um avanço muito grande tecnológico, né? E aí sucumbiu o poder. E aí, enfim, né? Começamos tudo de novo. Estamos chegando nesse processo também. E aí, chegar na 5ª dimensão não é fácil. A gente fala... Tá, mas muitos me perguntam... Estamos na 3ª, por que ir pra 5ª direto? Cadê a 4ª, né? A 4ª já existe. A 4ª são os nossos seres... as pessoas que desencarnam, né? Que elas também estão passando pelo processo evolutivo. Elas precisam estar em alguma dimensão aqui no planeta Terra. Então, elas ficam na 4ª dimensão, né? Ou na 2ª dimensão, que seriam as zonas umbralinas. Mas que elas já estão sendo esvaziadas também, porque não temos mais tempo, né? Então, por isso eles estão chegando cada vez mais. Por isso eles estão aparecendo cada vez mais, né, Fred? E tem vários relatos, inclusive tu falou da abdução. Eles nunca fazem isso, tá? Os seres da luz nunca fazem abduções. Inclusive, as naves, elas não são vistas de forma física. Tu não consegue ver o metal, aquela coisa. Tu só vê luz. Quando são os seres da luz, as naves deles são luzes, né? São formas etéricas. Inclusive, quando eles se manifestam, são etéricos. Eles são mais sutis. A matéria deles não é tão densa. Os avistamentos, e geralmente as pessoas que enxergam, que têm esses contatos, né? Varginha é um grande exemplo disso, né? Inclusive foram filmados, né? O que acontece? A densidade da matéria deles, do corpo físico deles, é muito semelhante à nossa. Porque eles são de 2ª e 3ª dimensão também, né? Então, esse processo deles aparecerem, isso fica bem distinto, né, Fred? Eu não sei se dentro da ufologia também tem essa divisão, como é que funciona? Inclusive, assim, só complementando, né, o caso do Jacobs ali,
ele cunhou um outro nome são os húbridos. Húbridos. Tá? Que seriam já os filhos acasalando com os híbridos. Nossa. Então, então cada vez mais humanos, digamos assim. Mais disfarçados. Mais disfarçados. Então ele acredita que exista uma invasão silenciosa acontecendo dentro do nosso planeta. Uma infestação, né? Uma infestação. Inseticida quase. Né? E é incrível também que assim eles abduzem o pai, a mãe, o vô. Existe toda uma linha, né, de pesquisa deles, né? Então, dentro das famílias. Então, quem foi abduzido, provavelmente o seu filho será. Que loucura. Então, é todo um estudo que eles fazem, né? É incrível, né? Eu tive um paciente que ele... Na primeira consulta, eu coloco o paciente na maca, né? E de forma mediúnica eu acesso os possíveis traumas, né? Quem é paciente sabe que é assim que funciona. E as memórias traumáticas, né? E aí, inconscientes. E esse paciente, a primeira vez na maca, isso faz uns 4 anos atrás, mais ou menos 5 anos, acessei e eu vi o momento da abdução dele, né? Eu vi uma luz muito intensa, eu vi uma cerca branca, eu vi um galpão, assim, uma fazenda, parecia um negócio muito... Uma luz muito, 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 muito forte, e aí eu senti a memória dele, né? Sendo levado, assim, por indução, né? Por magnetismo, né? Atração magnética. E aí perguntei pra ele, né? Quando volto, termino o reiki ali, termino o atendimento. E aí eu pergunto pro paciente o que eu acessei, se faz sentido ou não e tal, né? Geralmente faz sentido, né? E aí, quando eu falei isso pra ele, ele ficou branco. Ele regalou os olhos, assim, na maca, deitado. E ele me disse, meu Deus, eu nunca falei isso pra ninguém e eu nunca não lembrava mais disso, né? Mas ele era pequeno, tinha uns 8 anos, mais ou menos. E ele foi abduzido na casa, na fazenda, na avó dele. E ele acordou. Quando ele se deu conta, ele estava saindo desse celeiro com o travesseiro embaixo do braço, caminhando em direção à casa da avó e vendo aquela luz longe, assim. Saindo, né? Aquela luz saindo. E esse celeiro ficava a 5 quilômetros da casa da avó. E aí ele acordou no meio da madrugada ali. Ele só lembra desse exato momento, né? Cara, esse foi o mais próximo que eu cheguei de uma abdução, assim, né? Com um paciente. Sim. Eu tive alguns movimentos, né? Algumas experiências, mas não vou entrar em detalhes aqui. Vou contar lá no congresso. Não, e inclusive... não só humanos são abduzidos, os animais também, né? Então, por exemplo, a gente tem eu fiz um episódio do De Carona, que foi inclusive o episódio de abertura, sobre o famoso chupa-cabras. Sim. Né? Quem não conhece o chupa-cabras? Né? Então isso aí tudo começou em Porto Rico. Foi o primeiro caso que se tem. Foi lá? Notícia, foi em Porto Rico. Então foi uma cabra, né? E por que é chupa-cabras, né? Porque o sangue todo é retirado do animal. Caramba. O animal fica seco. E não tem mordida, ou o animal não é estraçalhado, não é rasgado, como acontece num ataque a uma presa, né? Eles são furados. Entendeu? Que loucura, né? Às vezes são 3 furos assim, ó, uma coisa assim, ou aqui atrás. Na nuca. Né? Ou no pescoço. Do animal. E dali tira todo o sangue. Esses bichos, parece que eles ficam embalsamados, assim, secos, né? Sem cheiro, não tem cheiro de podre, não tem sangue. Decomposição. Né? Os urubus não chegam perto desses animais que são atacados pelos chupacabras. Sério? Não chegam perto. A energia magnética. E eu acredito o seguinte, por exemplo, teve um caso, teve um cara que eu acho que fez a maior pesquisa no Brasil, chama-se Carlos Alberto Machado, é um escritor, professor universitário e pesquisador, né?
Então ele, também em 96, no mesmo ano do caso Varginha, depois a gente vai abordar um pouquinho, né, o caso, talvez um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. Mas esse caso não é menos importante, né? E até porque foi feita uma pesquisa muito séria. Então o que aconteceu? Em Campina Grande do Sul, que é uma cidade satélite de Curitiba, tão perto quanto Canoas para Porto Alegre, né? Ou seja, uma cidade urbana, né? Com pequenos sítios onde se criam gado, pouquinho, uma vaquinha, uma ovelha, galinha, porco, né? Sítios familiares. Sítios pequenos, né? Em Campina Grande do Sul. E em 96 começou a ter uma onda de ataques a esses animais de uma forma inusitada. Ou seja, os animais eram furados, ficavam aí com todas essas características que eu acabei de falar, né? E foram assim, segundo a pesquisa dele, que durou em torno de 1 ano e meio, foram mais de 1.000 animais atacados. E aí pato, enfim, pega toda a gama desses animais domésticos, digamos assim, né? Ovelhas, né? Caramba. Então, assim, eu tive na casa do Carlos Meissner, que é um artista plástico, um cara que tem um sítio, mora até hoje lá, inclusive, virou meu amigo. E ele passou a ser o parceiro do Machado nessa pesquisa. Porque o que aconteceu? O Machado, ele viu na TV. Já começou a acontecer esses casos completamente diferentes de qualquer predador da área, né? Chamou a atenção dele e ele começou a pesquisar. E aí começou a bater em casa, sítio em sítio, né? E entrevistar os donos, porque esses caras estavam tendo prejuízo. Imagina. Né? E chamaram os órgãos estaduais, enfim, de defesa, né? Responsáveis por esses ataques, e não se tinha uma solução, né? E aí foi se vendo que cada vez mais ficava mais bizarro esses ataques, né? Então, assim, por exemplo, ele cobriu um caso em que haviam mais de 130 ovelhas dentro de um curral preparado para não entrar predador, tá? Raposa, onça, não tinha como entrar. Cachorros em volta, o sitiante morando perto, tá? O que aconteceu? De manhã, 88 ovelhas estavam empilhadas, completamente, não tinha um pingo de sangue dentro do curral. As outras ovelhas todas desnorteadas. Meu Deus. Tá? Nenhum sinal de ataque, entendeu? Os caras falaram. Depois os caras oficialmente os órgãos disseram que foram cachorros loucos. Sempre tem uma explicação nada a ver, né? Mais louca ainda. E aí esse foi um caso que chamou muita atenção, porque como que um ser ou vários seres entram lá dentro e ninguém vê nada, os donos não ouviram nada, os cachorros não acuaram, os bichos que foram atacados também não berraram, enfim, sim, ovelhas. Não avisaram. Né? Não avisaram nada. Então eu acho que eles são hipnotizados. Eles entram em transe. Eu ia falar, eles usam a glândula pineal das pessoas para colocar em estado... Dos animais, enfim. Né? Das pessoas também, acredito, né? Tu entra em transe. Né? Então, eu acho que é uma das explicações para que esse tipo de animal consiga entrar num lugar assim. E aí o que aconteceu? A história é bem longa, é bem legal. Eles resolvem fazer uma armadilha. Né? E aí o Meissner constrói uma jaula. Tá, com um gatilho para cair ali. Sim. Quando o bicho entrar, pum, cai a jaula. Marapuca, fecha. Né? Botaram um pato. Botaram uma câmera. E
só que a câmera, infelizmente, ela não estava direcionada para a jaula. Não sei porquê, nem ele sabe. E o que aconteceu? O bicho entrou lá, matou o pato, e o gatilho caiu e ficou preso lá dentro. O bicho arrebentou a jaula. E assim, o Meister falou... E aí a gente tinha as fotos, no episódio aparece, né? Sim. As fotos da jaula e tal. E a explicação... Cara, tipo assim, não tem explicação para um bicho conseguir sair dali. Teria que ser algo inteligente e muito forte. Imagina, né? Pra arrebentar aquilo ali e Eles fugir. devem ter, inclusive, poderes magnéticos sobre os metais que temos aqui no nosso plano, né? Sei lá. Nosso mas, planeta enfim, deve ter. Então, assim, não teve uma explicação. E aí a gente entrevistou, inclusive, veterinários da época que, tipo assim, não existe uma explicação plausível para aqueles ataques. Nem segundo os veterinários. Que loucura. Aquilo ali não foi normal. Isso foi antes de Varginha ou depois? Foi na mesma época. Na mesma época. É. E aí aconteceu o seguinte, até eu tenho vontade, o ano de 96 é um ano muito especial no Brasil, em termos de casos ufológicos. Né? Eu vou contar um em sequência para complementar, assim, que é completamente diferente, mas também completamente bizarro, absurdo. Sim. Né? Enfim, aí ele chegou a algumas conclusões, assim. Outra coisa interessante da pesquisa dele, que a maioria dos animais atacados eram fêmeas. Fêmeas? Será que o DNA de novo aqui? Fetos levados sem corte. Tipo assim, sumiram os fetos. Pra fazer os híbridos. Sumiram. Mas assim, tipo, não tinha abertura. Sim. Tipo, não rasgaram e tiraram. Que é bem semelhante ao que acontece com os implantes, né? Nos abduzidos. Não tem por corte, onde que entrou. Uma incisão ali não tem. Né? Então, sei lá, de repente o cara... É um magnetismo, aparece lá dentro. Sei lá, é uma tecnologia que a gente não conhece. Eles têm poder sobre a matéria, né? Então esse foi um caso incrível que aconteceu também no mesmo ano de Varginha. E aí tem um caso, assim, que ele é mais simples de contar, digamos, com menos detalhes, mas o que aconteceu em Guarabira, na Paraíba, em 1996. Também. Tá? Houve uma invasão, tá? Começa a história seguinte. Os malucos lá, enfim, amigos nossos, eles montaram um grupo de ufólogos, né? Um grupo de ufologia lá da cidade de Guarabira. Guarabira é uma cidadezinha perto de João Pessoa, 60 mil habitantes, não é uma cidade tão pequena. Tem uma serra perto, a Serra da Borborema, né? Então tem essa coisa da montanha também. E eles começaram a pesquisar OVNIs. Né, era um radialista, e a gente conta a história deles, né, desse grupo de pessoas que se reuniu para fazer isso. E eles tinham uma câmera VHS, né, uma câmera só, e eles começaram a ir para o interior de Guarabira, né, enfim, né, para lugares mais afastados, fazer vigília. Sim. E passaram assim mais de ano. Não viram nada. E inclusive um deles fala, o André, que que ele era o mais cético assim da turma, assim, ele fala, cara, a gente tava indo mais era pra passear, pra ver os bichos, porque a gente não via nada. Desligar da rotina. De repente, de uma hora pra outra, começam a aparecer naves dentro da cidade. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Isso é bem raro, né? Tá. E não foi uma, nem duas, nem três. Às vezes eram 20 tipos de naves diferentes aparecendo em cima da cidade. Meu Deus. Tá? Inclusive naves-mãe. Com relatos de pessoas dizendo que só viam as naves e não viam mais o céu. Cara, imagina o tamanho, cara. De dia. Ixi, que loucura. Tá? Então, e aí o Fantástico foi pra lá. Tá? A Beatriz Castro, não me esqueço o nome ainda, ela trabalha no Fantástico. Ela se apavorou. Foram gravadas horas e horas de material, mas com câmeras, né? Sim. Então, muito ruim o material. Muito ruim o material, né?
Eu cobri também, a gente fez esse caso lá em Guarabira, então eu conheci todos esses lugares, entrevistei várias pessoas lá. Que loucura, né? Fred. E aí tem um caso que, inclusive, na minha palestra, que eu vou fazer agora dia 10 aqui em Bento, eu trago um vídeo do André, em que ele está no centro da cidade, e ele me conta exatamente quando foi que ele viu pela primeira vez, porque ele já não acreditava mais. Diz que todo mundo da cidade viu, menos eu. Sim. E aí ele estava no centro, aí é legal essa gravação, eu estava gravando no platô, ou seja, na minha viagem anterior às gravações, né? Onde eu estava marcando os lugares, onde é que é a rua, onde é que eu tô, onde é que eu ia gravar, né? E o André tá sentado com um amigo, falando no celular, e de repente eu entrevisto ela depois também, uma professora de inglês deles lá, e ela vem correndo assim, lá vem, com aquele sotaque, né? Sim. E vem uma nave, tá? Tu tava lá, ele Fred? Relata. Ele relatou. Lá, né? Foi o primeiro avistamento do André, que era o cético do grupo. Tá. Todo mundo já tinha visto, sim, menos ele. Menos ele. E aí ele fala o seguinte, cara, se eu tivesse uma pedra, eu jogaria e acertaria na nave. Caramba, tá? Muito perto. Nave, então, vocês vão ver esse relato na minha palestra. Só quem estiver no Senu, hein? Últimos ingressos. E ele vê a nave, aí eu vou deixar pra contar lá no dia, vocês verem ao vivo esse vídeo, né? De como é que era o formato da nave, né? E a altura que estava era muito baixa. No centro da cidade, às 6:30 da tarde. Caramba, cara, pensa só. Todo mundo viu. E deu tempo deles irem buscar a câmera, né? O único cara que tinha câmera. Sim. Foram correndo buscar a câmera de tão devagarinho que vinha a nave. Deu tempo de gravar. Muito devagarinho. Tá bem nítido, assim, né? Motion, assim. Nossa. E aí eles trouxeram... Diz que quando ele botou a câmera pra gravar, então fez assim, ó. Foi embora. Então tem uma coisa de... Os caras estão sabendo... Existe uma inteligência por trás disso Com tudo. certeza não é uma tem, coisa né? aleatória. Não. Né? Não. Então, assim... uma coisa que eu esqueci de falar também lá do Chupacabra de Campina Grande, ele foi visto por várias pessoas. O ser mesmo. O ser mesmo, tá? Então a descrição do bicho é a seguinte: é um bicho alado. Ele parece um pequeno dinossauro. Nossa. Tá? Com... uma crista. É uma crista, assim, como se fosse um dinossauro mesmo, né? Com uns dedos assim, com garras. E aí uma outra característica que ele dá saltos, como um canguru. E alado, como se fosse um inseto. Entendi. Uma asa de inseto, aquelas Deve asas ser transparentes. bem lindo de enxergar. Né? E aí, eu esqueci de contar isso, porque no episódio eu não consegui... tem um livro, né, que chama-se Os Olhos do Dragão, tá? Que é o livro onde a gente se baseou para fazer o episódio da série, né? Que é o livro do Machado, que eles vão mais a fundo ainda. Eles acreditam que o exército capturou esse bicho. Entendeu? E que levaram para dentro de uma delegacia lá de Campina Grande, e diz que o bicho batia no teto, assim, ó. Caramba! Eles conseguiram um depoimento de um cara que viu. Isso em que 96? O exército, não sei se matou, enfim, mas levou. Sim. Imagina quanta coisa tem escondida aí que nós não sabemos, né? E Fred, nessa eu jornada... adoro ficar contando esses casos. Sim, eu assim, adoro escutar, né? Porque é muito legal. Nesses casos todos de bastidores aí, né? Que na série, se vocês não assistiram ainda, pessoal, onde é que tem, Fred, pra assistir? O De Carona, ele ainda continua passando no History, né? Então, os horários são sempre variados. Ontem me ligaram assim, tava vendo a série ontem à noite. Sim. Então ela tá passando. Tá passando, né? E tem no YouTube, é pirateado, mas tem. Sim, né? Tá, beleza. Então pesquisem aí, porque é bem legal, os episódios muito fantásticos, todos os pontos no Brasil, né, que o Fred visitou. São 13 episódios. 13 episódios, tá? Então assistam, porque é muito legal, vocês vão entender melhor. Mas Fred, dentro dessa jornada toda, assim, qual foi o mais impressionante pra ti? Qual foi o local que mais... Que eu fui? Dessas que tu gravou aí, enfim. Qual a experiência mais marcante pra ti? Eu acho que até pra
a gente estava conversando antes, né? Foi na Chapada Diamantina, né? Antes da viagem, a gente fez uma viagem de platô, que a gente chama para conhecer os lugares, para marcar, entrevistei todas as pessoas antes, pessoas inclusive que não entraram na série. Então, muitas histórias não entraram na série, né? Imagina quanta coisa, tu deveria escrever um livro, cara. Nossa, o material, eu pretendo escrever. Faça isso, com certeza, vai fazer um bem pra nós. E foi assim, inclusive eu virei um cara que eu recebo muito caso de todo o Brasil, desde que eu comecei com a série. Então eu tenho centenas de casos interessantes, de fotos, de vídeos que as pessoas me mandam e eu guardei, né? Sim, tem que guardar, então, né? Eu tenho esse material aí bem rico ainda guardado, né? Eu tenho que fazer um backup gigante disso aí, né? Quem sabe mais uma série por aí. E aí, voltando pra Chapada Diamantina, a gente chegou, eu não conhecia o Chiquinho de Gatu, que é um personagem incrível, um ex-garimpeiro, né? Um cara que viveu a vida inteira dele lá nesse lugar, né? E o Chiquinho, ele é um cara especial. Hoje já tá bem, já é um senhor, né? E eu cheguei, eu não conhecia ele de nome, né? E haviam algumas matérias e fotos das famosas luzes de Igatu, né? Igatu é uma cidadezinha bem pequenininha, dentro da Chapada Diamantina, que comporta mais de 60 cidades na Bahia, né? Que era uma antiga mina, né? Ó a mina de novo ali, né? Então ali teve, nas épocas áureas, teve mais de 30 mil trabalhadores no garimpo. Nossa, né? que avistaram. Né? E, enfim, hoje viraram ruínas esses lugares, e essa cidadezinha, ela ficou, hoje tem 300 ou 400 habitantes e se transformou num parque, né? Talvez um dos maiores parques nacionais, né? Então é muito bonito. Quem não conhece Igatu e a Chapada Diamantina, eu acho que talvez um dos lugares mais lindos do país. Então, assim, até eu brinco que eles sabem escolher muito bem onde é que eles vão. Eles são seletivos, né? Então, assim, voltando para a história, a gente chegou em Igatu, e é um lugar muito alto, né? E o Chiquinho tem um platô, no topo de uma montanha, que fica de frente para uma suposta base alienígena. Tá? Porque alguns ufólogos acreditam que existe um garimpo lá, nessas cavernas. Não é uma caverna só, são mais de uma. E a gente acabou indo nessa caverna, né? Foi a primeira vez que eu fui. Foi incrível a sensação de estar ali sozinho, no meio do nada. Imagina a energia, né? Que tem ali, cara. E parece que tá tudo ruindo. E o incrível é que eu fui agora, faz 2 semanas que eu voltei de lá, e tá tudo diferente. Sério? A caverna é completamente diferente. Mas porque mexeram? O ser humano mexeu? Não, ninguém mexe lá. Ninguém mexe lá. Ninguém chega lá. É difícil de chegar lá. É difícil de chegar. Então ela tá ruindo. Eu não sei se é uma coisa natural, mas os caras acreditam que não. Que inclusive tem uma teoria que eles fecharam, que eles não estão mais lá. Né? Mas o fato é que se acredita que essas luzes, as luzes de Igatu, saiam dali, dessas cavernas. Cidades intraterrenas. Pode ser. Né? Dizem que é uma base Grey, né? Esses ufólogos que começaram a pesquisar lá, né? Bom, o fato é que eu cheguei, eram 7h30 da noite, a gente estava eu acho que era outubro, por aí, e eu estava com o diretor de foto da série, com uma câmera para gravar de noite, né? E tava um breu, assim, muito escuro, e incrível, assim, essa história eu já contei em outros lugares, assim. O que eu vi foi um facho de luz saindo da terra, digamos, pro céu. Muito rápido. Que loucura. É uma coisa meio âmbar, meio transparente, diferente, sabe? Translúcida. E
Cara, o incrível foi o seguinte, assim, o que a câmera gravou, né? E aí a gente constatou que eram 2 luzes voando, né? Essa imagem acabou não entrando na série, porque a gente tinha, e aí também vocês vão ver esse depoimento e esses famosos vídeos, a gente tinha uma coleção de vídeos com imagens muito mais contundentes, né? E esse depoimento desse casal que gravou durante mais de 1 hora essas luzes duplicando, triplicando, se transformando em charuto, aumentando, iluminando, trocando de cor. Nossa! Né? Então esses vídeos eu levo para as minhas palestras, né? Só quem for pro Senô vai ver. Então é bem incrível, né? E são os vídeos originais das gravações, então tem momentos bem peculiares, loucura. Assim, bem legais, né? E no teu corpo físico, tu sentiu alguma coisa no momento da gravação lá? Eu não senti. Mas teve uma coisa engraçada, porque o Chiquinho falou, tu viu? E eu disse, eu vi. E esse depoimento, ele acabou entrando no final da série. Que né? finaliza então aquela lá, coisa da mágica do cinema, né? Da edição. A gente acabou usando um momento real que eu tava tendo a oportunidade. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver. A segunda, uma coisa, né? Diferente. Não, foi a primeira. Porque a primeira foi quando tu tinha 12. Né? Mas digamos assim, depois que eu tinha noção da coisa, foi a primeira vez. Profissional da área ali, né? E foi incrível, foi de arrepiar. Imagino. E aí... a gente teve uma outra oportunidade, depois eu volto de novo para Chapada Diamantina, porque eu acabei de voltar de lá, né? A gente tava... o outro momento incrível foi aqui nas Minas do Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu tô levando a Thaís agora no sábado, dia 28, para Minas do Camaquã. É um evento que eu produzo, né, que chama-se Os Encontros Insólitos. Já está na 7ª edição. E a Thaís vai fazer uma palestra lá, que eu acho que vai ser muito bacana. Vai ser São mágico. As curas multidimensionais arcturianas. Exatamente. É o tema da palestra. Então estão todos convidados a comparecerem no dia 28 de setembro, semana que vem. E a gente estava lá nas Minas do Camaquã, a gente gravou a abertura do programa, gravou o piloto, né? E a gente estava gravando justamente a abertura em cima da ponte. Para quem não conhece, também é uma antiga mina, né? Também foi uma cidade rica, né? Tem uma cidade... É muito interessante a história da cidade, né? A sede da Companhia Brasileira do Cobre, que foi uma das maiores do país. Foi ali. Que era comandada pelo Pignatari, que era um cara riquíssimo, inclusive namorava com mulheres de Hollywood. Nossa. Tinha pista de avião. Nossa. Né? Tinha cinema lá. Né? Tinha hospital. Nossa. Né? E hoje está tudo abandonado. Caramba. Né? Então ela virou... Aí tem uma história que ela virou uma cidade fantasma. Né? E aí que começou essa coisa do avistamento. Aí depois teve uma nave, enfim, um objeto colorido com as luzes... Aquele tradicional disco voador com as luzinhas piscando. Sim. Que foi gravado por um cara e virou nacional essa imagem. Esse cara nunca deu depoimento até estiver ouvindo, eu quero esse teu depoimento aí. Ajuda não. Né? Eu acho que é um advogado lá de Caçapava do Sul que gravou. Ele é daqui do Sul. Ele é. E que me chamou a atenção, e aí começou a ter várias histórias lá de avistamentos, de fantasma, de poltergeist, de um monte de coisa. Tá. E a gente acabou... Manifestação pura. E eu já tinha ido gravar lá um comercial uma vez, numa das minas, né? Porque tem as minas a céu aberto e as minas que estão fechadas, elas estão fechadas atualmente, tu não consegue visitar, né? Porque, enfim, essa briga dos caras quererem abrir, reabrir, sim. Acabou que não, né? Hoje, Minas do Camaquã, só abrindo um parênteses, virou um geoparque. Tá? Para ser um geoparque, é um título dado pela Unesco, tu tem que ter uma
característica única na natureza, no mundo. Olha que loucura. As formações rochosas lá têm mais de 500 milhões de anos. Caraca! Tá? E elas estão intactas, elas ainda não foram pesquisadas. Meu Deus. Entendeu? Não existe ainda sítio arqueológico trabalho. Ali. Sim, não existe ainda um trabalho de paleontologia e deve ter muita coisa lá. Imagina, cara. Então por isso que a gente fala muito de Minas do Camaquã, porque realmente é um lugar diferenciado, né? Não foi à toa que eu escolhi para fazer meus eventos lá, né? E a gente faz vigílias lá, né? Vamos fazer também. Vamos fazer juntos, uma conexão. Sobe as montanhas, faz trilhas, né? Isso é incrível. É lindo demais o lugar. Além de ser enigmático, é lindo demais. É lindo, né? Se você não conseguir ir, nós faremos mais, fiquem tranquilos. Vai ser o primeiro de muitos, né, Fred? Isso aí, com certeza. Então lá a gente teve, agora eu vou complementar finalmente a história. A gente estava em cima da ponte gravando, eram 5:30 da tarde, gravando a abertura do programa, e vem uma luz muito grande, muito baixa, em cima da gente, né? Caraca. E ela passa por cima e deu tempo. A gente estava filmando em 4K a abertura. Então essa imagem ela tem uma super qualidade, só que é uma imagem que pertence à série, né? Sim. Então eu não tenho essa imagem, mas o History tem, né? E essa luz passa por cima da gente, eu tenho tempo, e assim, e como não tava, não tinha uma fala programada para isso. Sim. Eu simplesmente falei, olha o nosso primeiro OVNI aqui, né? E isso entrou na série, no final do episódio. Né? E a nave, enfim, o objeto passa por cima da gente e cai na Pedra da Cruz, que na época estava sem a cruz, agora faz algumas semanas que recolocaram a cruz, foi um trabalho muito legal. Já tinha a cruz, né? Lá? Sim, a cruz caiu com um temporal, com um raio. E essa cruz agora, a comunidade toda fez um trabalho incrível. Que legal. E recolocaram a cruz lá. Então vai ser a primeira vez que eu estou retornando após todas essas enchentes, né? Eu fiquei com o projeto parado, claro. Né? As estradas, enfim. Sim. Né? Então todos é o primeiro projeto, né? É o primeiro evento pós-enchente que eu estou fazendo lá. Né? Demorou um pouquinho, mas estamos voltando com tudo. Olha a responsabilidade. Então a gente viu essa coisa gigante que foi analisada, né? Inclusive essa análise eu mostro também na minha palestra, e que foi constatado que é um objeto voador não identificado. Não era drone, obviamente não era drone. Né? Não era avião, era de dia, é uma luz muito forte. Né? É louco, né? Muito grande e muito baixo. Né? E ela parecia que ia cair atrás da montanha, né? Que onde dizem que tem um portal, né? Que se acredita, inclusive, lá que tenha uma base arcturiana. Tu vai conhecer. Vou conhecer. Vai ser incrível. Então, assim, tem muitas histórias, né? Imagino. Mas as mais marcantes, assim, ao longo dos episódios foram essas. Sensacional. Né? Na real, eu acho que assim, todos os episódios me marcaram muito. Sim, né? Imagino. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade agora... eu tenho um grande parceiro que é o Marco Aurélio Leal, que é de Sorocaba, um cara que está há 30 anos na ufologia. E é um gurizão, mas ele é um cara muito sério, né? E tem sido meu parceiro nos eventos, a gente tem feito viagens, inclusive, levado pessoas aí, por isso que eu voltei. Porque a gente teve agora, recentemente, numa Alien Trip, que a gente leva as pessoas para esses lugares para conhecerem e também para fazerem atividades ufológicas. Então é uma espécie de ufoturismo, é uma nova modalidade de turismo. Né? E a gente faz vigílias. E a gente foi para esse mesmo lugar lá do Chiquinho, com o Chiquinho, né? Com o Chiquinho. Sim. E a gente estava em 20 pessoas, então isso aconteceu há 2 semanas. Tá. E a gente teve a oportunidade. Esse é um depoimento inédito que eu tô dando aqui, pela primeira vez que eu tô contando essa história. Eu vi, e mais 20 pessoas que estavam junto comigo viram, em cima da montanha, né? A gente estava no platô, o mesmo platô que eu gravei, que a gente viu, que eu vi aquela luz saindo do chão. Eu vi 2 bolas laranjas,
tá? Elas surgiram em cima do platô da montanha, onde a gente estava de frente. Surge uma, aí pum, surge outra. Aí daqui a pouco, pum, surge outra. 3. Caraca. Foram várias, mas essa foi o que me marcou mais, né? Isso no lado direito, de repente do lado esquerdo, depois de, sei lá, isso entre 6h30 e 8 horas da noite, tá? Então logo ao final da tarde, né? Também a gente estava em lua nova, então estava bem escuro, muito escuro. E aí, então, para as pessoas entenderem, porque é mais fácil de tu enxergar, claro, né? Claro. Se tem uma super lua, uma baita lua ali, não tem tudo, como, né? Sim. Não é que tu não vai ver, tu vai ver também. Mas não com essa intensidade. Claro. Né? Daqui a pouco não vai dar nem para gravar. Né? E aí a gente, cara, eu olho pro lado esquerdo de onde a gente estava, surge de trás da montanha como se fosse uma lua nascendo. Fosforescente, assim. Prateada. Nossa. Entendeu? Foi o que eu vi, teve gente que viu verde. Né? Rápido também, mas não tão rápido. Entendeu? Infelizmente a gente não conseguiu gravar, porque eu não tava com uma câmera, não fui pra gravar. Preparado, né? A gente foi pra mostrar pras pessoas, mas eu, infelizmente, eu não tava com uma câmera lá, né? Para deixar num tripé gravando durante 1 hora. Né? Eu tentei gravar, mas com celular, mas não consegui. E aí, o grande finale foi no nosso último dia de vigília. A gente ficou 4 dias em Igatu, depois a gente foi pro Vale do Capão. No último dia, no primeiro dia o pessoal teve avistamento, mas eu não vi. Tá. Né? Galera que nesse dia, ali. aí, cara, foi assim, ó. Apareceu talvez fosse o mesmo objeto, aquele que cresceu atrás da montanha. Ele sobe lá em cima e dá um flash. Na direção de você. Na nossa direção. Caraca! Como se fosse uma câmera dando um flash pra nós. Olha só, foi de arrepiar. Imagino. Né? E aí não bastasse isso, depois de todo mundo extasiado com o que a gente estava vendo, depois de alguns minutos, vem uma estrela cadente e atravessa na nossa frente, assim, deixando um rastro de fumaça, assim, e desaparece. Aí, cara, daí nós vamos embora. Né? Foi realmente, assim, foi... Que incrível, cara. Eu acho que todas as pessoas que participaram nunca tinham visto nada daquilo. Eu não tinha visto. Imagina, tu tá na estrada há algum tempo já, né? Eu vi há 2 semanas atrás. Caraca, meu, 2 semanas atrás, galera. Então foi muito incrível. Lá em Igatu. Chapada Diamantina. Isso. Depois a gente foi pro Vale do Capão, fizemos mais uma vigília lá com o Paulo Guzmão, que também é um ufólogo que eu entrevisto na série. Mas lá a gente acabou não vendo nada, lá no Morrão, né? Que é um outro local lindo também. Lá todos os locais são lindos. Imagino, né? Imagino. E acabamos não tendo oportunidade de ver nada, mas tava um céu deslumbrante. A gente pegou uma época assim de muito sol, né? Então dias e noites belíssimas. Sim, né? Ajudou muito, né? Então foi muito legal. A Alien Trips, a gente vai fazer alguma agora para São Tomé, né? Que também deve ser incrível, mágico, né? A gente chama Montanha Mágica, né? E no final do ano a gente vai para nada mais, nada menos do que a Ilha de Colares, né? Que talvez seja, junto com Varginha, que eu acho que eu vou falar um pouquinho, os 2 maiores casos da ufologia brasileira e que são considerados casos mundiais. Né? Olha só. Então, assim, para... explicar um pouquinho sobre Varginha, que é um caso tão conhecido, né? E às vezes não levado a sério, né? Agora em 2022, um dos maiores documentaristas americanos, chamado James Fox, veio ao Brasil e o Marco Aurélio Leal, produziu esse filme que chama-se Moment of Contact, tá? Esse filme tá em todas os streamings, né? Eu acho que no Brasil ele não tá, mas tu consegue ver nos streamings americanos. Sim. Já deve ter cópia aí também no YouTube. O filme é sensacional,
né? Eu ajudei a produzir, né? Uma participação pequena, mas mais na parte técnica, assim. E o James ficou umas 2 semanas filmando no Brasil, com uma equipe americana, uma parte brasileira, contando a história do que aconteceu em Varginha, né? E, assim, Varginha tem tudo que um grande caso, digamos assim, de ufologia tem, né? Então ele teve um avistamento de um ser por 3 pessoas, não foi por uma pessoa sozinha, eram 3 pessoas, a 1,5 metro, ou seja, tu não tem como te confundir. Imagina, não. Né? Muito próximo. A 1,5 metro, eram 3 meninas na época, e aí deu o Fantástico, deu uma super cobertura disso aí, enfim, virou um maior caso brasileiro, né? Então 3 meninas que não tinham por que mentir, elas nunca mudaram do seu depoimento, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar uma delas. É mesmo? Né? A Kátia, né? E tu olha no olho das pessoas e tu vê que não estão mentindo. Sim. Né? Entrevistei a mãe delas também, né? Inclusive, na série, a gente pegou um viés mais... A gente queria pegar um viés um pouco diferente da abordagem que normalmente se faz desse caso. E aí a gente foi tentar entender, por exemplo, porque teve que aí também é bem... digamos que... diferente, assim, mas apareceram os homens de preto lá, né? Eles existem. Eles existem. Então, é difícil falar, mas... E aí eu perguntei o que... Eu falava assim, cara, eu quero muito perguntar pra ela como é que eram esses caras, né? E eu tive essa oportunidade. E aí vocês vão ficar mais surpresos. Porque ela falou o seguinte, ó. Eram 4 pessoas que apareceram num carro preto. Eu acho que era um Opala, uma coisa assim, que era um carro 96, nacional, mas né? sem placa. Eles praticamente invadiram a casa dela com uma mala de dinheiro e oferecendo essa mala de dinheiro para elas ficarem caladas e não contarem a história ou mentirem. Caramba. Né? E aí eles abrem a mala para mostrar o dinheiro e ela não reconhece o dinheiro, ou seja... Sim, era em dólar. Talvez dólar ou outra moeda. E aí, outra coisa incrível, só um falava português. Tá? Não eram dali. E outra coisa incrível, aí, como é que eles eram fisicamente? 2 deles eram muito altos e ruivos. Ruivos? Muito altos e ruivos. E como é que estavam vestidos? De terno preto e gravata preta. Literalmente o MIB. Literalmente um MIB. Que loucura, né? cara. E aí, elas aceitaram? Não, elas se apavoraram. Claro. Daqui a pouco pânico, eram híbridos, assim, vai saber, né? Um outro dia ela contou a história pra todo mundo, né, de medo. Na hora ali ela não aceitou. Não aceitou, elas nunca aceitaram. Né? Elas sempre mantiveram o depoimento de que elas viram aquele ser, que é um ser pequeno, marrom, com protuberâncias vermelhas, né? E que, inclusive, hoje, assim, eu vou mostrar isso também na minha palestra. Tem vídeos incríveis que eu acho que são provas cabais de que pelo menos algo muito inusitado aconteceu ali. Cara, não tem mais como a gente fingir que não aconteceu, né? Fingir que isso não existe. Acho que não tem mais como, não cabe mais. Né? E aí o James conseguiu... depoimentos incríveis. Imagina. De médicos, de pessoas que viram naves depois do acontecido, como se estivessem procurando pelos seres. Né? Cara, aconteceu de tudo lá. O acobertamento do exército, dizendo que nada aconteceu, quando se sabe que aconteceu. Sim, não tem como, não. Médicos que 30 anos passaram mentindo, agora assumem que aconteceu. Que viram o vídeo do ET. Então esse vídeo, inclusive, a história conta que um médico gravou, né, como se estivesse operando um deles, vivo. Cara, você estava vivo. Pensa só. Né? Então existe esse depoimento, eu vou mostrar.
Galera, né? Não percam o primeiro Senu, vai ser incrível estar com o Fred, que é um dos nossos convidados, e também com o pessoal lá do Instituto Patê, que vai falar sobre a paranormalidade, né? Que tem tudo a ver com a parte da neurociência aqui, né? Que vai explicar um pouco do contato, como é que é feito esse transporte, como é que é feita essa comunicação telepática, né? É através da hipnose ali também. Enfim, vai ser muito bacana. E a parte da cura, que é o que eu vou trazer também para vocês, casos de muitos pacientes, enfim, que já seguiram, e outras pessoas, enfim, que já conseguiram as suas curas através da cura multidimensional arcturiana, né? Que vai ser incrível. E Fred, caraca, é que é tanta coisa, né? É tanta coisa. Mas, Varginha, o que tu acha que aconteceu ali? Tua opinião pessoal agora, tu que esteve lá, tu que presenciou muita coisa, tu que escutou muita coisa, o que tu acha que aconteceu ali? Eu acho que foram capturados seres, criaturas desconhecidas, não são animais, né? E foram levados para os Estados Unidos. Para Área 51 lá. Não sei se para a Área 51, mas foram para serem analisados, né? Digamos que aqui a gente não teria condições, né? Então eu acredito nisso. Eu acredito que foram capturados criaturas. Não posso afirmar que são extraterrestres, mas criaturas desconhecidas que foram levadas para análise nos Estados Unidos. Né? Então essa história ainda não terminou. Não. Né? Tem muita gente ainda pesquisando e indo atrás, inclusive, desse vídeo, porque dizem que não há só um vídeo, existem mais vídeos dessa criatura que foi gravada dentro do hospital. Né? Inclusive, um dos depoimentos que tem no Moment of Contact é de um radiologista, tá, que recebe um saco preto. Eles não deixam abrir e ele faz os raios-x desse ser que estava dentro do morto, dentro de um saco preto. Os caras não deixam abrir. Nossa. Né? E ele termina o depoimento dizendo assim, agora só esquece o que tu fez aqui. Caraca, imagina a coisa que não tem por trás aí, né? E dentro do mundo espiritual, agora falando um pouquinho, o que pode ter uma das teorias, né? Que aconteceu uma tentativa de invasão, né? Por parte desses seres do mal, né? Seres das sombras, que estão tentando de alguma forma dominar a Terra e já entrando, né? Nesse processo. E a parte da luz que está protegendo, os seres da luz que protegem, materializaram ali e aconteceu um grande confronto, né? Então, não foi só um tipo de ser que foi materializado ali. Teve outros, né? Outros relatos, enfim, de outros seres também. Não foi só aquele chupa-cabra, né? Não foi só aquele ser vermelhinho, né? Pequenininho. Teve mais relatos. E possivelmente esses... mais espécies, no caso, né? A gente acredita... Não sei se mais espécies, mas a gente acredita que foram capturados mais de... talvez sejam 5 seres. 5 seres diferentes. Não diferentes. Da mesma espécie. Da mesma espécie. Né? Mas, por exemplo, tem um depoimento de uma senhora que ela já faleceu dentro do zoológico, que ela vê como se estivesse com um capacete. Isso, tipo, semanas depois, como se estivesse procurando por aqueles que foram capturados, né? E o que acontece no zoológico? Morrem 3 animais naquela mesma noite, sem explicação. Olha só. Foram examinados, não existe também explicação. Sugados o sangue, assim? Não. Não, esses não. Não. Esse é outro, é o caso do ET de Varginha. Tá. Né? Não tem uma explicação porque eles morreram. Cada um de um tipo de morte, mas na mesma noite que foi visto o bicho. Que loucura, né, cara? Que loucura isso aí. Então, assim, são várias facetas de um mesmo... de um mesmo caso. Né? Vários, por isso que eu digo que é um super caso, um quebra-cabeça que não foi ainda totalmente esclarecido. Nem sei se vai também, né, Fred? Espero que seja. Tomara, né? Porque tem gente muito próxima de depoimentos muito interessantes. Humanidade que são merece. Bem esclarecedores, assim, de que algo aconteceu ali. Isso, sem dúvida nenhuma.
Teve algo muito grande ali que aconteceu, né? Dentro dessa jornada toda, Fred, teve algum relato, assim, que tu presenciou, ou até desses casos que são enviados pra ti, que tem relação com curas inexplicáveis? Eu não sei se eu vou lembrar agora, assim, me pegou de surpresa. Chiquinho. É claro, teve o Chiquinho. Chiquinho que tu me contou hoje ao meio-dia no almoço, né? Pois é, né, tu vê. O Chiquinho tá fazendo um tratamento de câncer, né, uma quimioterapia. E ele me contou, assim, uma conversa que eu tive, eu e ele, né, que ele tava morrendo. Ele disse, eu vou morrer. E aí veio uma luz, que ele não sabe explicar, mas as luzes lá de Igatu, que iluminou ele, e desde ali ele começou a se recuperar. Né? Ele não fala muito, mas ele falou pra mim. Ele falou pra outras pessoas também. Mas ele não gosta muito de... eu acabei e ele segue fazendo o tratamento, né? Que eu acho que tem que ser feito. Sim, né? Com certeza. Mas ele tava assim... muitas pessoas, antes de eu fazer essa viagem, estavam me dizendo, não, mas o Chiquinho tá mal, o Chiquinho não vai poder. Como é que vocês conseguiram o Chiquinho? O Chiquinho não tá legal, né? E eu posso dizer pra vocês que o Chiquinho tá legal de novo. Muito legal. Né? Tá feliz e eu acho que vai se recuperar totalmente, se Deus quiser. Inclusive, a gente quer fazer uma campanha pra arrecadar uma grana pra ele. Pra ajudar, quando tiveres, né? Avisa que eu te ajudo a divulgar aí com a galera que escuta o Pode Curar, com certeza vão auxiliar. Então a gente quer auxiliar ele, porque é uma batalha lá, a vida em Igatu. Sim, imagina. E é um cara que merece muito e ele é a alma daquela cidade, né? Então, vamos ajudar o Chiquinho pra montarmos uma tribo, quem sabe? Isso aí. Né, Fred, fazer uma viagem juntos aí. Com certeza. Vamos fazer essa convidada. Vamos fazer essa primeira experiência lá em Minas, né, do Camaquã. Vamos lá. Vamos ver se vai rolar, eu acredito que vai. Isso. E aí a gente organiza futuras viagens, quem sabe? Vamos quem organizar. Sabe, né? Os spoilers que a Thay dá sempre não Pode Curar. Sempre acabo falando mais do que devo. Muito bem, Fred, uma última mensagem aqui pra galera que já tá estourando nosso tempo. Ficaria aqui dias conversando contigo. Entrar à noite aqui, né? Mas tu tem teu horário também. O que tu poderia trazer para o pessoal que tem medo disso, que tem medo desses fenômenos e que tenta fugir disso ao máximo, assim? Que mensagem tu traria para eles? Eu acho que as pessoas têm que começar a acreditar, né? Eu acredito em vida após a morte, inclusive, né? Então, eu vim construindo isso em mim também. Eu não era um cara que... Talvez eu nem me importasse muito com isso. E hoje eu entendo que existe, né? E aí eu venho essa coisa da dimensão, dos seres dimensionais. E eu tô a cada dia dando um passinho devagarinho, espero que pra frente, né? No sentido de tentar descobrir e ajudar outras pessoas a descobrirem o que são essas nossas maravilhosas vidas humanas, né? E que eu acho que a gente, na real, faz parte de um todo muito, muito, muito mais grande do que a gente imagina. Muito mais bonito também do que a gente imagina. Né? Não precisamos ter medo, pessoal, desses seres, porque eles estão aqui da mesma forma como humanos, como eu falei no início, tanto pro bem quanto pro mal. Então, vai depender muito da frequência que vocês estiverem vibrando, qual tipo de ser que vai se aproximar de vocês ou não, tá? Então, vejam os relatos que o Fred nos trouxe aqui, todos eles com abduções, né? Com questões muito físicas e possivelmente todos greys ou nessa linha, né? De terceira e segunda dimensão, seres com intuitos diferentes no nosso planeta, intuitos investigativos, enfim, né? Mas existem muitos, sim, seres da luz que estão aqui para nos auxiliar. Então, vai depender da frequência que vocês estão vibrando. Essas pessoas que foram... Esses locais, né? O Fred nos trouxe aqui as minas, os locais que eram muito ricos, né? As pessoas viviam como ali? Possivelmente só da matéria, né? Do ego, enfim, né? Então, ali, com certeza, também tem portais nesta frequência, né? É legal vocês começarem a elevar a frequência de vocês para conseguirem ter esses contatos com essa galera aqui, ó.
os arcturianos, com os pleiadianos, com alfa centaurianos, enfim, com os veganos, né? De Vega, alfa Vega. Enfim, vocês têm uma infinidade aqui de formas de conexão. Eles estão mais presentes na nossa vida do que vocês imaginam. E eles estão aqui para nos auxiliar, a grande maioria deles, tá? E esses que estão vindo para extração ou abdução, enfim, questões muito invasivas ao ser humano, nós temos também aqueles que estão protegendo, né? Então, se você tiver algum tipo de contato, inclusive alguma experiência que você passou aí, tem vergonha ou medo de falar sobre elas, me mandem para nós, que nós vamos mandar pro Fred, vamos analisar esses casos, né, Fred? Isso aí. E estamos abertos aqui para ajudar vocês a entenderem desse mundo, aquilo que a gente conseguir, Isso. né, Fred? Eu queria convidar, então, assim, eu tenho feito um evento chamado Visões do Desconhecido, que acontece em Porto Alegre, que é um ciclo de palestras, onde eu trago pessoas ligadas ao espiritismo, à paranormalidade, à ufologia, óbvio, né? Então a gente realiza discussões muito interessantes lá em Porto Alegre. O evento já vai fazer 2 anos. Os encontros insólitos que eu realizo também nas Minas do Camaquã, né? E em breve outros projetos, as Alien Trips, que são viagens que eu levo também, que eu acho que além do turismo, além de conhecer lugares belíssimos, tem essa interação com a ufologia, né? Então, todos estão convidados. Queria te agradecer do fundo do coração, obrigado pela oportunidade, e deixar um beijão grande pro teu público. Eu que agradeço, tá. Fred, foi uma honra imensa estar contigo, como eu falei, sou tua fã, então é quase inacreditável estar aqui te entrevistando no Pode Curar, e gratidão imensa, e os meus ouvintes e seguidores também tenho certeza que vão curtir muito essa experiência, e estão todos convidados também pro primeiro Senu, venham, que nós estaremos frente a frente com... 10 de outubro, e olhem pro céu. Olhem pro céu, não tirem os olhos do céu. Isso aí. E vocês, se quiserem mais informações, lá no meu Instagram, o link da bio tem lá o convite para entrar no link para comprar o ingresso pro Senu. E também tem marcações lá com o Fred, enfim. Vocês também podem segui-lo nas redes. Quais são as tuas redes sociais, Fred? Tem o @Frederico Morsch, que é no Instagram, Fred Morsch, Frederico Morsch no Facebook, YouTube. É só também. Procurar lá o Fred Morsch que vai Beleza, achar. Vou deixar para vocês aqui marcado nos cortes do Instagram. Beleza, galera? Gratidão imensa, Fred, mais uma vez. Eu que agradeço. Beijo enorme. Obrigado. Nos vemos agora, final de semana, né? Lá na Minas. Isso. E depois, dia 10/10, aqui em Bento Gonçalves, no primeiro Senu. Beijo enorme a todos. Fiquem com muita luz. E até a próxima. Namastê. Beijão.